Eu sou a Lala, aqui do canal do Modo Mato, e esse é mais um Modo Mato Show, seu podcast sobre viagem, vida, aventura. E hoje eu que vou fazer a conversa com a Mileide, do Land Roots. A gente está aqui no stand da Gris, dos nossos amigos que estão abrindo uma marca de produtos para Land Rover, acessórios, enfim, muito bacana. Então a gente está gravando aqui com a Mileide, do Land Roots. Eles acabaram de voltar de uma viagem, de uma aventura e uma experiência que espero que a gente consiga escutar um pouquinho sobre tudo isso. Bem-vinda, Mileide. Muito obrigada por aceitar o convite de vir gravar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eles acabaram de voltar de uma viagem de quase 5 anos. Enfim, fiquei muito curiosa sobre toda essa experiência mesmo, assim, como é que é voltar depois de 5 anos na estrada e se reorganizar, né, pra onde que volta, como é que foi essa finalização da viagem mesmo? Nossa, Lala, essa é a pergunta, acho que você começou pela mais difícil. Cara, agora que você volta, você tá a gente brinca que é um mundo à parte, você tá em outra realidade, porque não tem nada a ver com o padrão que a gente vive, né? A gente tá no modo viajeiro, modo econômico, vivendo dentro de um carro, as pessoas vão mudando no ambiente a todo momento, a gente muda de cidade, muda de pessoas ali. E aí você chega aqui na rotina assim, que a gente percebe familiares, amigos, naquela rotina assim, trabalho, casa, fazer dinheiro e correria. A gente ficou meio chocado. Eu não sei se também foi depois da pandemia que a gente chegou e percebeu que mudou um pouco as coisas, as pessoas um pouco mais assim, ou a gente ficou mais relax, assim, um pouco mais tensas, mais preocupadas. A gente chega num mundo parecia um pouco mais voraz as coisas. No trânsito, parecia um trânsito mais voraz. Eu não sei se é porque a gente vinha num outro ritmo. Então, parecia que as pessoas já estão se atropelando mais ou mais aceleradas. A conversa das pessoas é tudo... Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como que eu faço dinheiro? E aí é um pouco assustador. É uma outra lógica, né? A gente assustou, assim, deu um choque de realidade, assim, de verdade. Você fica meio... Será que é isso? Será que eu tô voltando e será que tá certo? Será que as pessoas... Ou eu tô com uma visão totalmente diferente do que tá? O que você acha que mudou, assim, dessa visão de mundo, né? Esse período, porque vocês viviam com o que tinha no carro, né? Então, é minimalismo, Nem sei o que é. Não, então, O que assim, é? Me conta. E tem a parte do minimalismo, você viver com pouco, e é o que eu tava conversando com o pessoal. Quanto menos você tem dentro do carro, melhor você vive. As coisas, quanto mais coisas, porque eu saí realmente com muita coisa. Como assim? Como que? Com muita tralha de cozinha, eu saí com muita roupa, com muita coisa. Isso atrapalha. Porque na logística do dia a dia, teve roupa que eu levei em 5 anos eu não usei. Que nem mala de viagem que a gente faz e Exato. E aquilo te leva tudo atrapalha, embora. porque tu tá vendo num espaço que é pequeno, e quanto mais coisa tem, mais coisa tem que estar organizada, porque a bagunça e aquele monte de coisa te atrapalham na praticidade do dia a dia. Tu acaba pegando o que tá em cima, o que tá na mão. Se tu tem muita coisa, tu não tem nem acesso às coisas. Então muda, você pensa em ficar mais prático e mais confortável. Você quer estar sempre cômodo. Antes não, eu ia sair de salto, ia sair maquiada. Quando eu fosse sair num lugar, ou... peraí que eu vou pensar na minha mala. Hoje, fala assim, vamos botar o lugar? Eu dou uma olhada, cato 2, 3 roupas, enfio numa sacola, numa bolsa, e você vai. E tá resolvido, não tem aquela logística. Eu preciso pensar nisso, quem vai me ver assim? Vamos fazer? Vamos fazer. Isso, você inibe muitas coisas. A gente é bem restrito, às vezes. E quando você sai pra uma viagem dessa, você perde um pouco essa restrição. Restrição de convites, restrição de coisas que você precisa. Eu acho que você fica mais livre, né? Pra viver a experiência, independente da roupa, do salto, do que eu preciso levar. O que você precisa estar disponível pra viver o que você tem que viver, né? Porque é você que tá ali, não é aquela pessoa que tá só pra uma aparência, assim. Eu tô ali, a pessoa me convidou, eu tô participando com ela, convivendo com ela do jeito que eu sou. A gente senta na frente de um mercado, põe as cadeirinhas, estamos proseando com uma pessoa lá do outro país, com 2, 3 países diferentes, sentado e dele prosa. E tudo bem. Antes, Rafa, eu falo assim, eu tinha 20 pratos pra montar um jantar, pra esperar uma visita. Eu não tinha uma visita na minha casa, porque eu morava longe, eu tava morando em Goiânia, o pessoal todo pra cá. Então, quando ia, meu pai, minha mãe, 4 pessoas. Hoje, num carro, quando a gente encontra, ontem a gente tava sentado, eu não sei quantos tinha ali, pelo menos 10 tinham, pra mais.
Cada um com a sua cadeira, cada um juntou uma coisinha pra comer, do jeito que tava. E altos papos, e tu super de boa, sem estar preocupado com... Ai, o que eu vou levar? Como que eu vou estar ali? Simplesmente você tá ali e tá aproveitando. Coisa que a gente antes acaba ficando limitado. Porque, ai, será que eu vou? Será que eu vou chamar? Eu tenho que montar uma logística. Não, cada um levou sua coisa, não pesou pra ninguém. Não sobrecarrega Arrumar casa, ninguém. né? Às vezes a gente vai receber visita Ai, não em tá casa. bom o suficiente pra receber alguém. A gente corre pra limpar a casa porque tá uma zona. E não, e ali tu vai pra encontrar com a pessoa, não é pra ver o que tá, é pra encontrar com outra pessoa e compartilhar. Isso muda. E quando você encontra outros viajantes, outras pessoas que estão na mesma vibe, rola muito mais fácil, porque não tem essa preocupação. Você simplesmente quer conversar, trocar ideia, contar da vida e... Então ajuda a se desprender também disso, né? Sim. Desses ter que ser, né? Não De tem ter esse tem que ser. E a gente estranha, e voltando, a gente estranha isso, porque eu vejo as pessoas assim, vamos lá em casa, vamos não sei o quê, mas peraí que eu preciso me organizar. Pra gente o convite é assim, vamos lá em casa? Eu falei, que hora? Já posso? Vamos lá agora? Tipo, já tá valendo. Só ir, né? Só ir, tá tudo certo, você não precisa de muito pra fazer as coisas. Você resolveu? Você faz. Porque é aquele momento, e a gente percebe assim, que a gente fica muito intenso quando a gente vive os momentos. Porque ali, por exemplo, a gente vai encontrar com alguém, ou tá passando num país. É aquele momento que eu tô ali, no próximo dia eu já não tô ali. Então, o momento que eu tô, eu quero aproveitar o máximo que eu tô e o máximo da pessoa que eu tô. Porque depois talvez eu não esteja com aquela pessoa. Porque cada um segue seu rumo. Então, na hora que você encontra, você faz aquela vivência muito intensa. E aí, quando você volta pra vida comum, pra vida cotidiana, não tem isso. A pessoa sempre deixa por depois. Depois a gente faz, depois a gente vê. E aí você não tem... E acaba não fazendo, né? E você não tem esses encontros, você não tem essa vivência com seus próprios amigos, ou com gente que você tem um carinho, e você acaba não vivenciando isso. Eu vou escutando e vou escutando isso, assim, tipo, de uma vida simples mesmo, né? Simplificada no sentido de, bom, tô com vontade, vou fazer. E pronto. Tô com vontade de encontrar, almoçar junto, vamos juntar as panelas. E pronto, e é simples. Marcar e organizar e Não precisa... ter agenda. Não precisa de uma agenda, não sei o quê. Resolvi, o que você tá fazendo? Tô batendo aí. Tá tudo certo, não tem essa organização toda. A gente simplesmente faz. Isso que é gostoso. E a gente fala, por que as pessoas... A gente voltou assim com esse pensamento, por que as pessoas não fazem mais isso? Assim, não resolvem e fazem. Simplesmente não encontram alguma coisa. Ficam sempre pensando em estar arrumado, em estar organizado. Ou, preciso ver, eu tô cansado no meu dia a dia. Mas tá cansado porque tá com a cabeça a milhão. Tá com a cabeça pensando em... E é uma outra rotina, né? A gente tá nessa rotina de São Paulo também, de que vamos marcar, nunca marca. Muito trabalho também, um cansaço. Eu acho que é isso, né? Dentro de cada contexto tem um possível, mas eu acho que isso de se afastar e viver de uma outra forma ajuda a olhar diferente, né? Até pra correria que vocês tinham antes. Sim. Não, por exemplo, você tá em São Paulo, mas eu tô lá no Mato Grosso do Sul. É interior. Acontece a mesma coisa. É isso que me choca. É isso que me choca. Eu tô numa cidade que é pequena, assim. Aí eu vejo meus pais numa cidade menor também. E às vezes não acontece esses encontros porque, precisa organizar, se vai vir alguém aqui em casa. Porque simplesmente não juntem, pronto. Você vai lá porque você gosta da pessoa, porque você quer conversar. E não acontece. Você fica só pensando em... E tá com um negócio assim, fino, bonito. E não é. Você acaba perdendo oportunidades de estar com as pessoas, de conviver. Por conta de preocupação, de você achar que você tem que estar bem, que tem que estar o melhor. E não é, isso não é convivência. A gente nunca tá num patamar. A gente vive numa montanha russa, todo mundo. E às vezes você precisa desabafar, às vezes você precisa escutar. E é todo mundo isso. E isso que é o legal, né, da convivência, né? De você experimentar isso. Eu acho que essa importância do encontro, né? Assim, isso, é só encontrar, só trocar, assim, e viver mesmo, né? E fiquei pensando assim, porque vocês foram quantos países? De carro, 17. 17. Assim, mas depois a gente foi pra Europa e já fez um pouco lá também. Ficou na casa do pessoal, né? Então, acho que esses encontros, né, com diferentes pessoas, culturas e... E você tá aberto, porque tu entrou em... Assim, o que a gente fala assim, quando a gente muda de país, a gente acha que eu tô só viajando. Cara, você não tá viajando. Você tá vivendo o lugar que você tá. Então, quando você entra em outro país, você vai experimentar a cultura da pessoa. A gente fala experimentar porque a gente experimentava literal. Você comer, você tá provando mesmo. Você sentar numa mesa com uma pessoa, você tá provando o que ela come com a família dela e como que ela desenvolve isso. Então, você prova da cultura dela. E nisso a gente também passa da nossa pra eles, né?
Vocês até fizeram, né? Começou um Instagram sobre as comidas de cada lugar. Então, só que eu não coloquei mais receita. Mas eu fiz um e-book, fiz assim, tô escrevendo. Eu escrevi na pandemia, Ah. e aí depois que a gente foi pra Portugal, aí eu pilhei, porque o que acontece? Portugal tem muita receita, tem muita culinária. E aí eu fiquei meio bugada, tipo, cara, tem muita coisa. Mas eu comecei a escrever e fui escrevendo dos países que a gente foi passando. E tudo que eu fui escrevendo foram coisas que a gente foi provando na estrada. E a maioria eu fiz no carro. Ah, é? Tudo você cozinhava lá? Tudo, E assim, o fogareiro de vocês é de uma ou duas bocas? De duas bocas, fogareiro de esquina, de... Aham. E aí eu fui testando fazer no carro ou eu fazia nas casas. Teve um lugar na Guatemala, se eu não tô enganada. A moça até, fui na casa dela, ela me ensinou a fazer os taiuyos, que é uma Aí, receita... o que é? É uma receita de milho com feijão, aí eles fazem tipo uma pamonha, mas não é uma pamonha, eles chamam de tamales e tal. Vai fechadinho, assim. Aí elas estavam fazendo e ela tava me ensinando. Aí você vai anotando, eu vou aprendendo a fazer. Aí você prova, porque a hora que você faz, não é só você ver a receita. Você vê na internet é uma coisa. A hora que você faz com alguém que sabe, que é local, que vai fazer a receita, você tem o tasting da receita, você prova. Aí quando você tenta reproduzir, você tenta acertar aquele paladar, aquela lembrança que você tem naquela receita. Aí é legal. E a pessoa ensinando você, e ela vai lá, mostra como que corta, ou como que a avó dela fazia, ou como que eles fazem. É a combinação também da comida. É muito bacana. E deve vir muitas lembranças. Você fez outra. Depois que você passou por esses lugares, você falou: eu vou fazer essa paiuia? Não. O taiuyo eu não Taiuia, fiz. vou fazer Não, mas de novo. agora, um que ontem me perguntaram, qual que é, assim, a minha receita favorita? É. Eu tenho duas receitas favoritas. De salgado, que é um agridoce, que eu sou uma pessoa do agridoce. De salgado, é o chili em nogada do México. Tem que fazer pros meus amigos, né, Samira? Ai, tem que fazer mesmo. Chili em nogada. Samira apareceu aqui. Cara, a gente não pode ver amigo. Eu não tenho sossego. Eu vou ver alguém, vou mexer com alguém. Cara, o chili em nogada é uma delícia. Assim, é uma receita do México que eles fizeram especialmente para comemorar a independência do México. Então, as monjas fizeram essa receita. Então, a receita, ela reproduz a bandeira do México. Olha que lindo. Mesmo? É muito legal. E ela é feita só em época de setembro, mais ou menos. Porque quando tem os ingredientes. Então, aí ele é a base de chili. E o chili é tipo um pimentão, mas é um pimentão com uma pontinha, assim. E aí ele tem hora que ele varia de um picante. Então, é igual a sorte de você pegar um pimentão da hora lá. Mas você vai, tira os nervinhos dentro, tira a sementinha e tal. E o recheio dele, inicialmente, ele era uma sobremesa. Um postre. Aí ele era feito com frutas e sementes, por exemplo. Ele vai banana da terra, vai durazno, que é pêssego, vai pera, vai maçã, vai uva passas. Aí você usa sementinhas de pinhol. E aí vai canela, vai noz moscada, vai cravo. E cominho, porque você tá no México, vai cominho em tudo. Vai um pouco de pimenta Nossa, é e uma tal. explosão de sabores, né? E aí transformaram em salgado, e colocaram carne de porco e carne de gado nisso. E tomate pelado. Então, a hora que você pega esse é o molho de dentro do pimentão, o recheio do pimentão. Então, é um mix. E você não consegue perceber exatamente o que é, porque as frutas derretem. Alguma, só a banana da terra talvez fique um pouquinho, mas o resto se mescla, né, ali. Aí, por fora, você pega esse chili, você pela ele pra tirar a casquinha e recheia com isso. Então, essa receita é quente, essa parte. Alguns fazem capeado, que é o capeado deles é um empanado, mas é um empanado com clara de ovo. É diferente. E eu, particularmente, não gosto dele capeado. Eu gosto dele só tirado a pelezinha e recheado. E a parte de cima é a nogada. É um creme de nozes. Você demolha o nozes no leite. E aí, depois que ele tá hidratado, você liqua ele, bate e coloca queijo de cabra, um pouquinho de açúcar e gerês. Gerês é um tipo de vinho que pra gente vai ser... É um vinho licorado. É tipo um vinho do Porto, mais ou menos. Aí você coloca uma dosezinha e aí você acerta no sabor. E você já fez depois? Fiz do carro. Que legal. Dentro do carro. Dentro do carro. Fiz. Porque eu amei mesmo. A hora que eu comi, aí você pega esse negócio que é quente, com esse mix dentro de sabor e esse nogada. E pra completar a bandeira do México, você tem verde, o branco da nogada e por cima vem semente de romã. Nossa. É a coisa deve mais ser linda. lindo também. É lindo. Né? É um prato bonito, assim. Serve num prato azul, de contraste. E se vem com essas cores, assim. É lindo. Tá me dando fome. Não, e a hora que eu provei, guria, é fazer assim. Porque assim, a parte de cima é fria, não é quente. Eu esperava... Aí provava assim, na hora que eu cortando. Cada vez que eu comia um pedaço, eu falei... Que mistura de sabor maluca. E que delícia. E eu assim, amei.
Aí eu fiz no carro, pra ficar igual. Aí eu falei assim, cara, como que eu vou substituir o queijo de cabra? Porque você não acha. Aí o cara do mercado lá, porque nos mercados eles até vendiam isso aí, falou, não, a gente coloca creme cheese. Eu, creme cheese. E vai fazendo as substituições. Tá fazendo substituição. Por exemplo, a semente de pinhol é cara, não é uma semente barata. O que eu usei só porque eu queria o crocante, né? Lógico que não vai ter o mesmo sabor, mas tem um crocantinho da semente que vai na receita. Aí eu coloquei semente de girassol, por exemplo, só pra ter os crocantes. Aí eu reproduzi essa receita, a pessoa é abusada. Eu reproduzi pros mexicanos. Lá no México, fui na casa amiga mexicana da Dani. Eu falei, Dani, eu vou fazer chili em nogada, porque eu amo chili em nogada. Aí ia lá, comprei, fiz. A hora que ela provou, eu falei assim, como? Me passou muito bem. Como isso? Foi aprovada por eles. Sim, a Dani falou assim, cara, igual da... Tipo, até abri para me mamar. Como pode? E quem que te ensinou essa receita? Foi quando vocês ficaram um tempo lá? Não, a gente ficou no México, aí a gente tava em Puebla, que é onde foi desenvolvida a receita, e o Rafa ama o museu. E eu sou a pessoa que acompanha o museu. Mas quando é museu de comida, aí é legal. Aí eu vou também. Mas eu gosto de passear também. A gente vai assim. É que o Rafa é mais vidrado, assim, quadro, em história. E ele grava, você vê, ele grava as histórias. Eu não gravo muito, eu perco um pouco do time e tal. Aí a gente foi e mostrou. Aí tinha vários painéis, assim, mostrando da história e como foi construída a receita. E aí que eu falei, nossa, que bacana, por que eles usavam tal ingrediente? Porque é uma receita importante pra eles, né? Importante. E é uma receita sazonal, porque a pera que eles usam lá era uma pera que só tinha nessa época. O durazno, que é o pêssego, é dessa época, tá? Então, a hora que você vinha um monte de frutas, assim. Aí o nozes também, é por causa da época que tem lá. E aí, a gente viu que tava nos festivais. Então, tudo que tu olhava era chili em nogada e cartazes. Eu falei, cara, essa é a receita que eu preciso provar. Porque a gente conhece a comida mexicana. Ó, o que eu relatei pra vocês não tem nada a ver que vocês conhecem com a comida mexicana. A gente acha que é taco e nacho. É certo que a maioria vai ter taco e nacho. Mas essa é uma receita mexicana, com história. E que, assim, você não vai provar em outro lugar. A não ser lá em casa, que agora eu faço. Eu quero comer. Aí eu peguei e fiz pra Dani, na maior abuso. Aí toda vez que tem um pouco de fruta, assim, que dá pra variar as frutas, porque eu vi que essa receita, ela varia por causa da região, vai variando, né? Aí eu peguei e falei, vou aprender essa receita. Que a pessoa gosta do... Assim, eu falo pra todo mundo, sabe que eu gosto de cozinhar? Que eu gosto de comer. E eu gosto de comer bem. Eu gosto do sabor que tem a comida, e esse vai num lugar, às vezes, não tem aquela mesma representação. Aí, então, eu tento fazer pra eu chegar naquele feeling, naquela sensação. Aí eu cheguei e comecei a pesquisar. Eu tava lá no mercado Soriana, na Oaxaca, e eu comecei a entrar na internet lá e procurar. Aí eu achei uma escola de gastronomia, que eu falei, agora eu preciso de uma receita bem original, bem assim, porque tem modificação, você vai achar na internet, modificou um monte, e eu tinha provado no lugar, e lá em Puebla, então já sabia que era como era o tasting, né? Aí eu olhei, achei uma receita da escola de gastronomia, e olhei várias, e eu sempre faço um comparativo. Então, uma pesquisa também. Eu faço um comparativo. Eu falei, o que tem na maioria? O que tem a ver com a história que eu vi lá no museu? Tirei foto também da receita original lá. Aí eu vou montando. Aí eu comecei a fazer, fiz no carro. A hora que eu montei, coloquei no prato, aí o Rafa foi provar e falou assim, cara, ficou igualzinho. Aí eu peguei e servi pra uns amigos nossos. Falei, gente, prova que eles não tinham ido num restaurante ainda. Eu falei, prova isso aqui. A receita que eu mais gostei, todo mundo, caraca. Depois que eu fiz pra Dani. E comer bem também é isso, né? Vocês estavam viajando, se virando ali, cozinhando no carro, com poucas bocas e comendo bem. Eu falo pra todo mundo assim, a gente sempre passou de comida bem. Eu fico brincando que eu não passo arroz com salsicha. Que pra mim, eu achei que trabalhar com saúde, e assim... Como assim? Eu quero uma comida... E comida é comida saborosa, é comida de verdade. Tu vai ter ali um legume, uma carne, uma fruta, é comida. Não precisa ser algo industrializado, nada. Então, aí eu vinha com essa busca. Falei, cara, o que é gostoso? O que dá pra introduzir? Aí eu fiz isso pra Dani. Aí outra vez, no Canadá, eu fiz. Você fez lá também? Porque eu tinha pêssego, assim... Lógico, não tinha todos os ingredientes, mas eu tinha uma carne moída, tinha uns pêssegos, um negócio... Montei a nogada, depois que eu descobri que fazia um creme cheese, então... Ficou muito mais fácil. Aí um vinhozinho, sempre a gente tem um vinhozinho, ou um vinho licorado, coloca ali uma dosezinha. E reproduzir no Natal, pro meu irmão. Meus pais ainda não comeram, mas eu tenho que fazer essa receita, porque às vezes eu achei, em Dourados, Mato Grosso do Sul, o chili. É mesmo? Eles chamam de chili americano. Você acredita que eu fui lá e achei e falei, vou fazer no Natal, porque é a cara do Natal esse prato. Verde, branco, vermelho. Até com as cores combinam, né? É a coisa mais linda. Arrumou pra ficar bonitinho, arrumou. A próxima vez também com os amigos viajantes. Tem que fazer. A gente marca pra fazer essa. Aí essa é a receita salgada. E a doce, que eu mais gostei,
e que eu reproduzi, já tem até uma queimadura que que queimei fazendo, é o suspiro do limenho, de Lima. quê? De Lima? Limenho do Peru. É uma sobremesa peruana. É como se fosse, vou inventar um nome aqui, um pudim desconstruído. E você tá falando das comidas que te marcaram. Eu fiquei pensando nas pessoas que marcaram também, nos encontros, os lugares que vocês ficaram mais tempo também e entraram mais na cultura, assim, né? No cotidiano das pessoas. O que marcou você nesse Ai, sentido? teve vários. É igual a gente pergunta, que lugar que é mais bonito? É impossível Aí eu falar, falo né? pra Que vocês cada um duas tem uma coisas pra você ter um beleza. comparativo. Vou falar do México, que é um dos últimos, assim, esse negócio de pessoas. Que lugar que é mais bonito? Não é o lugar. Por exemplo, um exemplo bem discrepante, e foi na mesma sequência de mês, no mesmo mês, por exemplo. A gente foi pra Cancún. Cancún é tipo, uau, vou pro México, é Cancún, lindo, maravilhoso. Cara, a gente não ficou um dia. Chegamos lá, o cara, ela como viu o nosso carro e sabe que algumas pessoas que viajam não cuidam muito dos lugares. Então, a imagem fica feia pra todo mundo. Aí eles falam assim, não, vai embora, na hora que viu o nosso carro. Então, a nossa experiência em Cancún não foi legal, porque não tinha onde a gente ficar cômodo, era uma praia só pública, e lá já era ruim pra estacionar, a hora que vinha o carro achando que a gente ia ficar dormindo lá e tal, foram tocando a gente ir embora. É uma Então, responsabilidade também, né? Pela imagem também dos imagem- viajantes, assim, Sim, o jeito que vocês só que colocam no lugar. a hora que o pessoal queimou o nome dos viajantes, queimou pra todo mundo. Então, esse é um problema. E hoje a quantidade de gente que tá viajando acaba ficando complicado, porque tem gente que é irresponsável. Vai lá, deixa lixo na frente. Cara, ali é outra pessoa que vive, são outras pessoas que moram ali. Você tem Tem que cuidar. respeitar, né, o lugar que a gente circula. Aí, a gente foi ali, o que aconteceu? Tocaram a gente por uma má experiência com viajeiros, por muita gente. E aí, a gente ficou um dia e foi embora. Cancún. Praia, Caribe, lindo, maravilhoso. E aí, depois de Cancún, a gente pegou e foi pro interior do México. Aí foi para Tuzla Gutiérrez. Interiorzão de Chiapas. Cara, Cancún a gente ficou um dia. Pergunta pra mim o que tem em Tuzla. Tem um canyon. Ok, tem um canyon. Mas perto do Caribe, né? Assim, você pensar, pô, o Caribe é o Caribe. A gente ficou um mês. Por quê? Pessoas. Chegamos lá, a gente foi encontrar com um amigo. Ele tava numa oficina, e não era uma oficina... Ele tem um Defender também. Mas ele tava numa oficina porque ele ia pintar, tava ajeitando o carro dele. Mas ele tava numa oficina de Kombi e Fusca. E aí, nisso, chegamos lá, começamos a prosear, encontrar pessoas. Já tinha mais uns 3, 4 carros de viajeiro. A gente ficou um mês. Por quê? Porque rolou aquela história com as pessoas. Vou conversar, vou trocar ideia. Ah, peraí, vou ajeitar um negocinho no meu carro. Mas poderia ter ajeitado em qualquer lugar. Mas você achou o quê? Pessoas. A gente tava vivendo com o pessoal lá, conversando, cozinhando e trocando ideia. E até fiz meu aniversário lá. E foi, assim, extremamente bem recebido. Eles me deram um presente. Soltaram fogos. Tinha pinhata, tinha coroa de flores, cantaram manhanitas, tudo. Pessoas. Aí teve um outro que a gente conheceu que trouxe pizza pro meu aniversário. Não, trouxe pra você uma pizza que eu faço lá. Ele veio participar como se fosse um convidado do meu aniversário. O Manolo. Trouxeram presentes, trouxeram fronhas bordadas na mão que ela fez. Assim, lá numa oficina mecânica. A maior Com um festa rato gostosa. passando sem água. Olha o comparativo. São pessoas. Onde tem pessoas é onde você vive a história. Você compartilha com as pessoas. Isso for em vários lugares. Tal lugar, o que você fez? Não, fiquei na casa de fulano, conversei com fulano. E um monte de história. Aí ele conta da vida dele, conta das histórias. Você vive um pouco com aquela pessoa. E são as pessoas que também dão força pra gente nos desafios, né? Você tava me contando ontem que no fim da viagem, né, foi alguém que escreveu pra vocês, não, força, vocês conseguem. Não, a gente ia dizer, assim, pra gente já tinha dado. Deu pandemia. Você vai fazer o quê? Porque nesses 5 anos vocês atravessaram uma pandemia, né? Vocês já tinham saído. Eu já tinha saído, tinha 15 dias. A gente ficou uma semana no Panamá, tava com uma semana na Costa Rica, pandemia. Tinha 15 dias de ter feito cruze, você gasta o dinheiro pra você pôr o carro no barco, paraná, chega lá, 15 dias fechado, você não pode ir pra lugar nenhum. E aí, você, tipo, o dinheiro, assim, a gente é estrangeiro, não pode trabalhar no outro país. O dinheiro vai indo, a gente não tinha um trabalho online, a gente não é bom com a internet, a gente tem outros trabalhos. Rafa Agrônomo, eu sou físio. Físio com a mão ali, cara. Então, não tinha como. E aí,
foi indo, passou o tempo, passou o nosso time e tal. E a gente falou assim, cara... Você fala do timing, né? A previsão inicial de vocês era quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio de viagem, vocês ficaram quase 5 anos. Assim, 1 ano e meio. Aí você olha no mapa, 50 mil quilômetros com uma folguinha de uns 10. Esse é o planejamento. Eu vou ali do Chuá, Alasca, tá tudo certo. É uma ruta só, parará, tá tudo certo. A gente tardou 5 anos, uma pandemia, sim, mais de 120 mil quilômetros. Tipo, você faz planejamento, a gente dobrou a meta, mudou a meta e virou uma confusão. Aí a gente falou assim, se chegar no México, cara, tá bom, a gente conseguiu, fez a América Central, passou a pandemia, porque os Estados Unidos já aberto, tá tudo certo. Porque a gente tem que nivelar a expectativa. Vai ajustando o tempo todo. Vai ajustando a expectativa, porque chega uma altura, não é o que tu imagina. Tá? As coisas mudam e mudam. E não só pela pandemia, vai mudando, teu pensamento vai mudando, às vezes tu vai cansando mesmo. E aí chegamos e falamos assim, não, vamos ali nos Estados Unidos, já estamos aqui, abriu a fronteira, será que a gente entra? Aí entramos. Nisso já foi mais 1 ano quase de Estados Unidos, né? Porque você vai e tal, aí vamos ali, vamos pra Flórida, tá? Porque tinha uns amigos. Ah, mas estamos tão perto, falei, eu não conheço Nova York. Poxa, você vai pra Nova York. Aí, vamos pra Nova York. Chegou em Nova York. Você tão pertinho as cataratas, né, Rafa? Vamos nas cataratas. Aí chegou na cataratas, eu não tenho visto pro Canadá. Ai, mas gente, eu andei tudo isso, já passei quase uns 4 anos ali, né? Falta só o Canadá, cara, só o Canadá. Vamos, né? Mas como que a gente faz? Aí a gente ficou estudando. Não, o brasileiro entra voando. Volta eu de ônibus pra Nova York, pega avião. Voltou. Passei, chegamos no Canadá e a gente tava lá em Quebec. Tipo assim, do outro lado. Você pensa que o Alasca é pra esquerda, Quebec é do outro lado da direita, é quase na Europa. Mas é verdade, na última estradinha a gente tava. Vamos andar no final ali pra ver o lado francês, né? Achando que a gente falava francês, né? Francês é parecido com português. Não, que não. Você não entende nada. A gente dava conta de fazer compra no mercado. Aí eu peguei o Google e escrevi assim, ó. Como falar assim, eu não falo francês. A gente aprende essas coisas. Vai lá no Google e você fica treinando. Je ne parle pas français. Falei, isso eu sei falar, né? Gente, eu fiz um vídeo tentando falar francês, não saía nada, a gente só ria. Horrível. Muito difícil. Horrível, assim. Aí eu não tenho habilidade nenhuma. É terrível. É bom que lá também eles falam muito inglês, né? Então, mas aí a gente se meteu pra dentro, né? A gente foi fazenda de maple, porque o Rafa faz a parte de pesquisa agrônoma. Muito legal. Vocês foram também conhecer nas áreas específicas de vocês, Sim. né? De agronomia, físio também, né? A físio eu vi uma parte interessante Ai, como que é o nome? Na Amazônia. Ah, é? Porque a gente fica perguntando. Porque a gente vai lá e fica curioso saber como será que é aqui e tal. Aí cheguei lá na Amazônia, a gente ficou foi nos índios, assim, vamos ver a cascata. Só que lá, assim, o pessoal trabalha bem com a parte cultural. Então, eles têm todo aquele protocolo pra atender o turista. Vou lá, vou na cachoeira, vou pintar vocês. Eles queriam pôr roupa pra dançar. Eu falei, gente, pelo amor, eu vim aqui na sua casa. Então, assim... Eu não quero ser só um turista. Eu vim aqui pra conhecer você e sua família. Eu sei que os índios já não ficam usando a roupa que a gente imagina, que eles colocam pros europeus, né? Vão lá, se fantasiam, né? Fazem o ritual. A gente falou, não, cara, a gente só quer conversar. Fica tipo... Aí a gente foi jantar com a família deles ali. Aí a gente começou a conversar com a família deles também. É outra vivência de pessoas. Aí o que eu não esqueço, por causa da área de físio... Aí ele falou assim, não, porque a gente tem altas técnicas aqui, as crianças aqui andam muito rápido. Aí eu falei, me conta mais. Conte-me mais sobre isso. E a minha especialização é neuropediatria. Eu falei, me conte-me mais. Então, a gente pega e as crianças, de 8 meses estão engateando. Uma criança normal tá engateando com 8 meses. Tem os times ali, né? A média, em média, né? Não normal, em média. Aí ele falou assim, a gente coloca enguias nas pernas deles. Eles dão choque nas pernas das crianças. Com enguia? Com enguia, por isso que elas andam. Eu fiquei pensando, Jesus, misericórdia. Aí eles queriam ofertar uns chá pra gente. Tem um chá, aí vem as viagens da parte de saúde, né? Porque eu tava mal, eu não tava andando. Olha assim como que é um choque cultural e como que é a vivência deles, que é interessante. Eu não tava caminhando, a mulher contando. Aí a gente tomou um chá, tal, e eles me deixaram na beira da cachoeira. A mulher é um chá alucinógeno. A mulher ficou 2 dias na beira da cachoeira e ela contando a vivência dela com essa experiência.
que os guias dela dois levantaram ela pelo braço e ela saiu andando e tal, e depois ela voltou bem. Aí a gente, assim, pensando, o Rafa, como agrônomo, já sabia que planta que era. Uhum. Perguntou que planta, parará. Tal planta, o Rafa só olhou pra mim. Falou, essa, se depende de tomar, não tem volta. É alucinógena e... Eu, caraca, deixaram a mulher com uma alteração ali que ela tava... Não sei que tipo de alteração, porque assim, naquela hora a gente ficou meio chocado. Mas a mulher falou, ela não tava andando. E a cachoeira é uma cachoeira de uns 40 metros. Ela ficou deitada no pé da cachoeira. 2 dias de largar lá. E pra gente chegar, a gente atravessava um rio, no meio do mato. Aí eles largaram a mulher lá. Com alucinação lá. Aí ela voltou assim, curada, mas... E como é isso, né? Esse encontro, porque com o nosso olhar também dos saberes técnicos, né? De agronomia, de fisioterapia, no encontro com essa experiência ancestral, que é do jeito que eles fazem e que eles têm... E tudo isso, bem, né? eu não discuti com ela. Eu achei é muito rico isso, né? E é muito legal. Aí você vai e você vê assim, cara, como que é? E tá, conforme a gente estuda, por exemplo, na criança, ela tava desenvolvendo normal. Precisava passar em guia nas crianças. Ela precisava tomar um chá alucinógeno e ficar na beira da cachoeira. Mas pra ela funcionou. E pronto. E foi interessante escutar isso. E de manhã ela foi lá e me preparou um baita café da manhã. Esse eu tenho a receita que ela me passou. Mas aí eu tenho uns ajustes porque eu não entendia que erva que era. É um yamampaco. É um peixe na folha da bananeira, com banana da terra e mandioca. Aí vai assado, assim. Aí ela tempera com algumas ervas. Aí eu acho que eram ervas normais. Assim, ervas mais convencionais. Mas não tinha um sabor, assim, específico de uma erva. Com ervas locais. Então, é um tempero do peixe, só que é feito na brasa. O gosto é mais do defumado do que de alguma erva específica. E isso era o café da manhã, com um cafezinho preto. Eu sou suspeita, porque eu adoro uma banana da terra. Muito bom. Essa receita tá no... Tá eu lá escrevi. também. Eu escrevi. E como assim é isso? Você está falando de receitas das comidas que é a partir dos encontros, né? Com a cultura, com as pessoas. Porque ela que montou pra gente, que fez pra gente, contou como ela preparava tal. E a gente compartilhou, sentou com eles na mesa, com a família deles, eles contando essas histórias. Porque a gente sentou igual a gente sentava outro dia ali, sentou com as cadeirinhas. E não, a gente fica aqui, dorme aqui do lado da sua casa, dentro do carro, e ficou de prosa com eles. E eles, não, gente, eu vou me vestir, vou pôr a música. Eu falei, não precisa. Eu quero conhecer a sua família só. Pra mim tá tudo bem, você tá assim. E foi uma experiência linda com eles. Que daí foi na cachoeira, eles pegaram, pintaram a gente, assim. Foi uma experiência turística que eu não esperava, cara. Eles pegaram, levar... A gente jantou com eles. Eu acho que era um arroz com ovo, alguma coisa. Eu não lembro direito a janta, assim. Mas eu lembro desse café da manhã, que foi assim, uma coisa espetacular. E depois do café da manhã, a gente foi fazer a trilha. O homem, todo momento, ia dando a mão pra mim, porque tinha o rio, eu fiquei com medo de... Eu não sei nadar. Aí eu fiquei com medo do rio me levar, porque tinha chovido. Então tava com uma correnteza. Ele vinha dando a mão pra mim, me levando. E ele carregou uma melancia, porque chegou lá, ele mostrou a cachoeira pra gente. Eu não entrei por causa do frio, mas o Rafa ama uma cachoeira e entra. Pintou a gente, olhou, mostrou o lugar e tal. Daí quando a gente voltou da cachoeira, ele tinha cortado a melancia bonitinho. Sabe aquela experiência turística com uma família extremamente simples? Mas a orientação que eles tinham turística daquilo, de proporcionar uma experiência, e o encontro de conhecer a família deles foi um negócio assim... Muito legal. E foi do nada no Equador, lá na Amazônia. A gente tava andando, viu a placa, falou, tem uma cachoeira aqui, vamos entrar? E aí vocês encontraram e ficaram... Ficamos 2 dias lá. Que é o tempo que a gente chegou de noite, depois foi tocando a estrada, né? Mas foi uma experiência bem interessante da família da Dona Rosa e Senhor Antônio. E aí eu escrevo na receita lá, de Dona Rosa e Senhor Antônio. Porque quem me ensinou. Que às vezes são receitas que eu provo, são receitas que as pessoas fizeram pra gente, ou que a gente foi recomendado, né? Aí eu escrevo. Eu acho legal, porque não é minha autoria. Não é autoria só da internet, é alguém que me passou aquilo. E a história por trás disso que é maravilhoso também, né? É legal. Aí são vivências que como que você teria numa viagem convencional? Você não tá vivendo. Eu tenho prazo pra voltar, eu tenho hora marcada com a agência. Não, ali era a família deles sem agência, sozinhos, montando o negócio deles. E foi assim, muito legal. A gente ficou até assim impressionados. E vocês iam... qual que foi o maior tempo, assim, que vocês ficaram com uma família ou numa comunidade? Eu acho que foi tempo, assim, tirando da pandemia, mas essa do México, né? Do México, eu acho que um mês, uma oficina mecânica, foi uma coisa assim, por que vocês ficaram um mês numa oficina mecânica? E passou um mês, e a gente não... Um mês, cara, já pensou um negócio desse? Até hoje eu não sei como isso aconteceu.
Porque você não vê, porque você imagina que você tá conversando, você perde noção. Uhum. Que é tão legal, você tá vivendo ali com o outro, entre brigas e acertos, porque daí você tá vivendo, você brigava com o outro, e você acertava com o outro, porque você tá vivendo ali. Aí ali aprendi a fazer aprendi a fazer marquesitas, que também eu também escrevi. É. Um dos guri... Vou dar uma olhadinha depois dessas receitas. Depois eu vou escrever aqui embaixo como que chama. Ai, eu nem publiquei Você não isso. publicou? Então quando publicar você tem que falar Tá lá pra no gente. meu computador. As marquesitas era um cara que ia sair pra viajar e falou assim: não, vou viver fazendo. Preciso fazer. E assim, a gente vai. Como que eu vou viver na estrada? E ele falou assim: vou viver vendendo marquesitas. Que é uma comida. Nossa, a marquesita é muito bom. É tipo uma casquinha de sorvete. Ah, eles passam, depende do que você quer. É doce de leite com queijo do reino ralado dentro. E aquela casquinha quente, eles enrolam e fazem um tubinho. Aí tu pode pôr outra coisa. Eu gostava dessa, só básica, doce de leite. A gente passava vendendo. Desse tamanho, assim, guria. Ai, que delícia. E aí, ele tava aprendendo a fazer, ele comprou uma prensa daquelas, porque ele ia no gás, uma prensa tal, porque ele ia fazer no carro. Aí a gente ficou alfinetando ele, falava, Pimpom, me ensina, que era Pimpom o nome dele. Me ensina a fazer a receita e tal. Ai, eu peguei a receita com meu amigo, vamos fazer. Aí eu fiquei alfinetando, falei, eu compro tudo, mas faz essa receita comigo. Aí a gente fez uma noite de marquesitas lá. A gente, entre os outros viajantes, compramos os recheios, né? Queria assim, quando você tá com um monte de gente, você vai dividindo e vamos provar uma coisa diferente. Aí junta todo mundo, reparte um pouquinho, ou deu tanto pra cada um, ou vamos lá, cada um junta o que tem e sai. E aí são as marquesitas, eu fiz lá. Aí ele tava fazendo, como era a primeira vez, enrolando, e não ficava enrolando, gente, você tem que enrolar rápido por causa do calor, né? E aí não soltava a marquesita, e eu zoando, ele falou assim, cara, você não tá fazendo direito, você tem que fazer e dançar e pular, assim. Você sabe que a minha enrolou certinho, todo mundo ficou de cara, assim. E a gente se acabou comendo, foi bem legal esse dia também. E lá na oficina, entendeu? Então foi rolando várias coisas, não era só estar na oficina. A gente ia autopromovendo alguma coisa, ou tentando fazer alguma coisa pra compartilhar com os outros. Ou vamos ajudar no carro do outro também, a gente tá lá ajudando a montar o carro do outro. Ah, precisa pegar uma peça, preciso não sei o quê. E aí, no fim das contas, a gente ficou esperando a gente ir embora. Aí chegou um pessoal do Brasil, uma menina brasileira, com um menino que é argentino. Ah, vamos esperar mais uma semana eles organizar a Kombi deles, que daí vamos descer os dois juntos pra praia? Vamos! Aí foi aí que o negócio foi ficando. Foi indo. E aí você fica esse tempo. E que maravilhoso, assim. Ontem eles fizeram uma palestra aqui no encontro e vocês foram falando. Em vários momentos eu me emocionei na fala de vocês. Pensando, né, como deve ser maravilhoso todos esses encontros, essa experiência e a bagagem que vocês levam pra vida toda, né? A gente fica emocionado porque você viveu aquilo e tem hora que você não acredita que você viveu. Você fala, é sério que eu fiz isso? É a mesma história. Como que eu fiz isso e que momento que aconteceu isso e aconteceu? E eu realmente fiz. Às vezes eu acho que não cai a ficha aqui. Você tá lá e você vai indo, você não tá percebendo, você acaba entrando no ciclo, assim como entra num ciclo automático do dia a dia das pessoas. Que é o que a gente falou. 1 ano e meio. Por que 1 ano e meio? Vamos fazer 1 ano e meio? O que a gente faz da nossa vida em 1 ano e meio? Quando você vê, passou 1 ano e meio, você fala, o que eu fiz? Nossa, total. E às vezes me dá essas piras, assim, de o que eu tô fazendo com a minha vida? De repente passaram anos e parece que eu tô do mesmo jeito de antes, assim, na rotina, sabe? E a rotina é ótima a rotina. Ou eu senti falta algumas partes de ter uma rotina, de fazer uma atividade. Chega uma altura que você tá sentado no carro e dirigindo, você tá numa postura ali. E eu senti falta da rotina. A rotina é bom. Só que você percebeu o quanto automático tá a sua rotina, que é diferente. Não é que a rotina é importante. Como que você lida com isso, né? Como você se torna presente no que você tá fazendo. Exato. Você tá presente. Independente do que você tá fazendo, de onde independente você tá. do que você tá fazendo. Essa é a história. Eu tô numa rotina, mas por que eu não posso encontrar um amigo e viver durante a minha rotina algo legal? Eu não preciso só fazer dinheiro, fazer status, fazer... Eu posso viver? A gente brinca que você tem... Brinca, não. Assim, a gente vem construindo histórias quando a gente vai conversando com os outros e vai criando uma outro mindset, né? Tem o viver, o sobreviver e o desfrutar. O que você tá fazendo? Você tá sobrevivendo, vivendo ou você tá desfrutando? Qual o momento que você tá? Será que você faz... Que tem hora que você... É uma montanha-russa, não existe uma estabilidade. Mas será que tem hora que você tá só sobrevivendo? Eita, gente, olha isso. Aí a gente fica lá na portinha dos mercados filosofando. Mas é isso mesmo, E como que você tá relaxado de qualquer jeito com a pessoa, você começa a entrar em piras que você tem dentro da sua cabeça e a outra pessoa também tem. E talvez por ser um estranho, e você vai ver só aqueles 2 horas ou aquela noite que você tá com ele,
você conversa coisas que você não conversaria com outras pessoas. Acho que É muito maluco. eu vou levar pra minha vida isso. É muito maluco. E a gente convida vocês também com essa questão. Até eu acho que a gente pode finalizar com isso. Você tá vivendo, sobrevivendo ou desfrutando? É muito... é aquele negócio, será que eu penso... Porque tá automático. É muito... Uau. E foi um senhor que falou pra gente lá no Alasca, foi esse. Cara, é? eu botaria dele pra chegar no Alasca pra entrar nessa... Pra chegar, alguém falar isso pra mim. Não saiu da minha cabeça alguém Foi falando... no fim da viagem, então. No fim Vocês da finalizaram no Alasca, né? Finalizaram agora com a volta do carro. A volta do mas- carro chegou faz um mês, o carro. Então eu tive que chegar no Alasca e escutar um senhor de 60 e poucos anos que viaja sozinho e olhar pra gente e falar assim, você tá vivendo, sobrevivendo ou desfrutando? Você já pode desfrutar ou você consegue desfrutar? Ou você tá só na sobrevivência? Arrepiei. E aí, e é assim, a gente tá construindo... E é independente de onde você tá, em que momento de vida, seja em São Paulo, em Dourados, Em qualquer no lugar. Alasca, em E você qualquer lugar. E você vai construindo isso. Não é você, assim, não fala assim, fui eu, Milady, que construí esse pensamento. Uhum. Não, fui eu conversando com alguém que a pessoa me desfrutou daquilo, vivenciou Mas que comigo. fez sentido pra você. E a gente tava lá, de chinela havaiana, sentado na mureta de um mercado. Na mureta de um mercado, comendo um bagel, se eu não me engano, e assim, igual a gente tá Nossa, conversando, o que você acha disso? E outro, você já pensou nisso? Muito- Isso aí, é isso aí. Muito obrigada, assim, pelo papo. A gente vai chegando ao fim, mas que tô levando, assim, essa última frase. Muito obrigada por compartilhar um pouco dessa Imagina. experiência com a gente. Ai, que bom. Espero que sirva, assim, pra pessoa pensar, porque a gente eu voltei e eu caí numa rotina, eu percebi. E aí eu fico me lutando pra falar assim, eu não preciso estar nessa caixa. E é uma caixa que a gente cria a realidade. Que a realidade de cada um é criada por si mesmo, pela sua emoção daquela que você tá vivendo. Se você tá feliz, você cria uma realidade. Você vê a realidade de um formato. Se você tá triste, você tá vendo outra realidade. E a hora que você entra num automático da loucura, é a outra realidade. Será que você vai ficar nessa caixa? Será que você vai sair? E aí, eu me reluto porque eu sei que às vezes a gente entra no automático que não precisa estar naquilo ali. Eu me questiono muito, porque eu quero ter uma rotina, eu quero voltar, mas eu não quero estar fechado. Do mesmo jeito de Do mesmo- antes, né? Você tá agora, talvez até com outro olhar, Do né? mesmo jeito você não volta, mas aí você se cobra pra não cair, Sim. pra estar presente. E como é importante a gente olhar e se questionar o tempo todo, né? E E tá- é e de participar. desafio também, E desafio pra não cair. É. E não cair na vibe, porque a vibração que tá em volta de você entra naquela vibração. Sim. Você vibra como o teu ambiente. E aí vir para um encontro, assim, encontrar todo mundo, você fala assim, você recarrega a energia. Dá uma respirada, né? Uma injeção Dá de um- energia. O pertencimento. Em que grupo? Onde você pertence? Como que você tem o pertencimento dentro de um grupo, ou como você se sente dentro daquilo. Porque às vezes você se sente, entra num lugar e você fala assim, eu não tô me encaixando. Eu não sou daqui, será que eu sou louco? Será que eu tô em outra... Ó, a filosofia, né? Isso que já pode tchau, mostrei. Mas você tem isso. pertencimento. E a gente entra nesses questionamentos. Não sei se é a idade, a gente começa a se questionar, ou começa a entrar com uma maturidade de ver, olha, preciso ver como que minha vida vai ir daqui pra frente, eu não vou só na... E aí você vai vendo onde você pertence, como que você vai se recarregando, e encontrar os amigos, assim, ou pessoas que têm essa vibe, ou te deslocam de novo, te saem da caixa de novo, ou tem aquele... Entra aquela adrenalina de novo. E a gente percorre vários quilômetros, então é uma viagem cansativa, mas que a gente pesado. volta pra segunda-feira, a gente tava conversando, a gente vai trabalhar de novo. Segunda-feira nós estamos firme e forte. Mas com outra energia. Às vezes o corpo tá cansado, mas a cabeça tá lá. Não, e a afiada. cabeça vai a milhão. Agora aí você vai pensando, e aí você escuta a palestra de um, você vê o carro do outro, você vê a história. E são pequenas. Não é uma história assim, uma viagem longa que te faz, são pequenos momentos que constroem a tua história. Não é, uma coisa grande. Não, são pequenos momentos que você E viveu. nada é de uma hora pra outra, né? É uma Não. construção mesmo. É uma construção. E a gente não. E uma coisa que eu te falo, você não constrói sozinho. Eu falo que a gente não viaja sozinho. Eu, Rafa, a viagem é nossa, beleza. A gente não viajou sozinho. A gente viajou com amigos, a gente viajou com o pessoal auxiliando, porque se fosse sozinho, eu não sei, a gente não terminava, não fazia. Não chegava. É os amigos que recarregam a gente de energia, que escutam a gente ali, porque tem hora que você desce, que você volta. As pessoas que auxiliam a gente nos grupos, olha, gente,
quebrou isso, eu faço isso. As pessoas são muito, muito boas Uhum. e querem te ajudar e te dão aquele up. Se for sozinho, eu vejo pessoas às vezes caminhando e tal, mas não é sozinho. Sempre tem alguém te dando um apoio. Porque a viagem interna da gente é mais difícil. Uhum. E essa é só com a gente mesmo. É só com a gente mesmo. Aí quando tem outras pessoas ali em volta, é muito legal. Elas te abastecem. Uhum. E montam a tua história, os pequenos momentos Uhum. Nos encontros. nos né? encontros. Que bom. É legal. E aproveitar os É. encontros. É. Convidou? Vai, que esteja disponível. Lá do começo, esteja disponível, me convida. Tô indo. E até isso, né? Porque a gente tava conversando. A gente não tinha planejado de gravar esse A gente podcast. inventou esse negócio. Aí a gente tava conversando. Aí eu falei, nossa, né? Vamos chamar a Milady pro podcast. O Igor falou assim: vai lá entrevistar ela. Eu falei, ai, que medo, tô nervosa, né? Nunca fiz o podcast antes. Eu falei, que bom, então vamos pro encontro. E quem Que sabe nós vamos outras falar? Não pessoas. sei. Não sei, não tenho a menor ideia. Mas que talvez possa tocar outras pessoas também, né? A conversa e pode. É isso, né? Os encontros Os mesmo, encontros, né? aproveitar o encontro, você tá disponível, você tá aberto e você se permitir viver o momento. Porque às vezes a gente não se permite. A gente acha que nunca tá bom. Eu tinha isso, eu nunca tô bom o suficiente pra fazer tal coisa. Eu não sou bom o suficiente, ou não estou bom, ou não estou aparentemente, qualquer coisa. Mas eu não me permito viver. Você se permitir viver e simplesmente ir, pronto, Então você vamos. vive. É isso, né? Vamos estar mais abertos Vamos- às experiências. Vamos desfrutar os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que é isso mesmo. Uma grande lição. Obrigada pelo papo. Legal. E obrigada vocês também por estarem aqui com a gente. Eu gostei. Foi muito bom, obrigada. Foi interessante, a gente nem sabia o que eu ia falar, né? Foi legal. Eu não sei como é. Aí depois- A gente não sabe encerrar. Então Você tá sabe? encerrado. Fim! Chega, acabou.